tempo de ouvir a palavra. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Como eu disse, é uma honra da gente partilhar desse momento da palavra de Deus. Quero te agradecer por eu poder agora, no seu horário de almoço, na sua casa, estar junto com a sua família, ou você que está sozinho, seja onde você estiver, compartilhar esse momento com você, participar junto contigo. E a palavra que Deus colocou no meu coração nesse início de tarde é o Salmo 46, os versículos do 1 até o 11, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, esse salmo ele é atribuído aos filhos de Corá, uma família levítica, uma família de levitas que serviu o templo com músicas e adoração. E provavelmente ele foi escrito em um tempo de grande ameaça, possivelmente quando Jerusalém estava cercada pelos exércitos assírios, nos dias do rei Ezequias. E a gente precisa entender, quando a gente fala de eventos bíblicos e canções bíblicas, as canções elas têm a função de fazer-nos lembrar de algo importante ou icônico em nossas vidas. Nós temos a canção de Moisés, nós temos todas as canções e várias dos profetas, nós temos a canção de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Canções que marcam uma história, marcam um momento, marcam uma trajetória, um momento de transição. E com certeza, quando eu estou falando aqui de algumas canções, você aí deve estar lembrando de alguma canção que marcou o teu tempo. De repente, o nascimento de um filho, um momento de um pedido de namoro, a música que fez você entrar na igreja, no seu casamento. Marcou tempo. Mas nós temos também algumas canções que elas não são canções cantadas, mas temos textos bíblicos que vieram na nossa vida e eles perpetuam ao ponto de, se a gente tivesse um pouquinho mais de talento, a gente fazia canções para memorizar ou falar daquele tempo que fez Deus visível em cada um de nós. Aqui, os filhos de Corá fizeram isso. Eles fizeram uma canção num tempo de histórias de guerra, histórias de conquista, histórias de movimentação geográfica mesmo, de abalos sísmicos. E isso veio na vida deles ao ponto deles transmitirem essas canções. Aqui no Salmo 46 nós temos essa canção. É um cântico de romaria, Eles iam cantando, indo para Jerusalém, cantando essas canções, lembrando dos feitos lá atrás. Não é exatamente nesse momento do salmo aqui, os filhos de Corá estão cantando, mas estão sendo lembrados dessa canção, de um tempo onde não estava legal, onde não era bom, e agora
eles podem cantar. Cantar lembrando das grandes conquistas que Deus fez o povo passar. No meio da guerra, do medo e da incerteza, o povo de Deus levantou um cântico que ainda hoje ensina a confiar no Senhor. O salmo começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é a mensagem central, queridos. Quando tudo se abala, Deus continua firme. Quando tudo parece contrário, Ele continua o mesmo. Faço menção aqui ao Apocalipse, a revelação de João. O livro, ele, em dado momento, ele, mesmo que nós estamos aqui falando de coisas que estão por vir, de coisas que passaram, e o tempo presente que é muito ruim, ele fala que Deus, ele era, é e continuará sendo Deus. E o ponto central desse texto é: Deus é o nosso refúgio em meio ao caos da criação. Sim, o texto continua no versículo 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam para o seio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista pinta aqui um quadro de catástrofe, um terremoto, mares revoltos, montes abalados. E olha só, queridos, eu preciso te lembrar que Israel conhecia bem os tremores da terra, pois vivia numa região de uma falha geológica até os dias de hoje, a gente sabe disso. Os montes se abalam. E quando a gente faz menção a esse tempo de guerra, a gente está lembrando também que possivelmente não é fechado que aconteceu exatamente isso, porque as datas divergem entre os historiadores, mas boa parte, uma grande parcela deles, dizem que esse salmo pode estar relatando o cenário de Senaqueribe tentando entrar em Jerusalém, aonde Deus pede para o rei Ezequias se aquietar. E quando eles acordam amanhã, o exército já foi derrotado. Não sabemos como é que foi, mas a gente sabe que foi um anjo, entra lá e acaba com o exército inteiro. Imagina o barulho que aconteceu naquela madrugada. Imagine o medo que estava todo o povo de Israel quando as coisas começaram a acontecer. Irmãos, muitas vezes a nossa vida na terra parece tremer. Pode ser saúde que se abala, pode ser a família em crise, pode ser uma instabilidade financeira. Mas a palavra do Senhor nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como está escrito também em Provérbios capítulo 18, 10, torre forte é o nosso Senhor, para ela correrá o justo e estará em um alto refúgio. Deus é o abrigo, queridos, um abrigo seguro em meio ao caos. Gostaria até de lembrar e abrir um parênteses que Lutero ele usa esse versículo para falar da canção Torre Forte, Castelo Forte ao nosso Deus. Então, queridos, a presença de Deus, ela nos traz paz em meio ao caos. Guarde isso, guarde o primeiro ponto. Deus é o nosso refúgio em meio ao caos da criação. E o segundo ponto é: a presença de Deus traz paz em meio ao caos. Nos versículos 4 e 7, Deus faz menção, depois de descrever mares furiosos, e o salmo muda o cenário aqui. A gente tem a terra se abalando, nós temos os moveres sísmicos, e agora ele muda o cenário nos versículos 4 e 5, quando diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da manhã. Que contraste, né, querido? Dos mares tenebrosos, tempestuosos, passamos para um rio tranquilo que alegra a cidade de Deus.
Esse rio simboliza a presença constante e vivificante do Senhor em meio a um povo. A chave está no verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada. E é por isso que Jerusalém resistiu. Não foi a força das muralhas que sustentou a cidade, mas a presença de Deus no seu meio. O refrão, que parece duas vezes, afirma exatamente isso. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, quantas vezes procuramos paz na ausência de problemas, mas a verdadeira paz vem na presença do Senhor. Deixa eu lembrar os irmãos que não foi um discípulo, uma pessoa que disse que no mundo teríamos aflição. Foi o próprio Cristo que fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus disse lá em João capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A presença de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Só para deixar bem claro, não é a ausência de problemas que vai trazer paz para o seu coração. Não é porque você está precisando de dinheiro e você ter dinheiro que vai deixar o seu coração em paz. Não é porque você está sem uma família e agora você vai ter uma família que vai acabar com todos os seus questionamentos. Não é porque Deus vai tirando pessoas ou coisas ou situações que o teu coração vai estar em paz. O teu coração vai achar paz quando tiver dentro do teu coração a presença real do nosso Deus, através do Espírito Santo. Querido, só revisando. No ponto 1, Deus é o nosso refúgio em meio ao caos da criação. No ponto 2, a presença de Deus traz paz em meio ao caos. E 3, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha só, aquietai-vos e reconhecei a soberania de Deus. O versículo 8 ao 11, a terceira parte do Salmo é um convite direto para o próprio Senhor. Versículo 10 é um versículo que, de coração, queridos, ele às vezes não me traz paz, não. Ele me deixa mais ansioso, mas é uma palavra de Deus para a nossa vida em meio à ansiedade dos dias presentes. Aqui está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O verbo em hebraico aqui é o rafar, que significa soltar, deixar cair, relaxar, queridos. Ou seja, para de lutar com as suas próprias forças e confia em mim. É isso que Deus está falando. Para de tentar na força do seu braço, tentar da sua maneira, confia em Deus. Esse é o caminho que Deus deu ao seu povo. Desistam de tentar resolver tudo com as suas armas, porque eu sou o Senhor que reina sobre as nações. A gente precisa entender que do Senhor é a guerra, que do Senhor é a vitória, que a nossa vida, se está nas mãos do Senhor, Ele está cuidando. Só voltando um pouquinho lá no Gênesis, lá atrás, no capítulo 3, quando o homem cai, o diabo coloca no coração do homem uma expectativa e também frustração. Vou abrir até um parênteses aqui na nossa mensagem, que, dado o momento também, acho que Setembro Amarelo ele está falando um pouquinho sobre isso, né? O diabo coloca no coração do homem expectativa e também frustração. A gente coloca uma expectativa sobre coisas, a gente coloca uma expectativa sobre pessoas, a gente coloca expectativa sobre muitas coisas. E aí a gente tenta, corre atrás, a gente vai, luta, a gente não consegue, aí vem a frustração. Mas quantas vezes nós fazemos isso porque a gente pensou, a gente colocou diante do Senhor, mas não esperou a voz de Deus. A gente não esperou a quietude do Espírito Santo para que a gente faça.
O sonho é de Deus, o projeto é de Deus e a nossa vida é do Senhor. Quando ele fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ele está dizendo, a sua vida é minha, aquieta o teu coração. Não está falando para você não fazer as coisas, mas fazer segundo a vontade dele, a maneira dele, com o caminho que ele está propondo você andar. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Não tentar fazer sozinho. E o texto continua ainda. No versículo 8 e 9, do capítulo 46, se você chegou agora, nós estamos falando sobre Salmo 46, todo o capítulo, mas agora o versículo 8 e 9 diz o seguinte: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus é soberano sobre a guerra, sobre as nações e sobre toda a terra. Quantas vezes carregamos fardos sozinhos, meu irmão, minha irmã? Lutamos com armas humanas. E quando eu falo armas humanas, não estou falando você empunhar ou apossar de uma arma de fogo ou uma faca. Não, a gente usa de artifícios humanos, argumentações humanas, tramas humanas, orquestrar situações para que aquilo dê certo. Mas eu preciso entender que as armas mais fidedignas é a do Senhor. Deus está chamando a descansar na sua soberania. Eu vou trocar até o verbo, o tempo desse verbo. Será que Deus aqui não está chamando você agora, que está com tantas expectativas, a você descansar na soberania dele? Porque é o seguinte, Jesus também nos convida em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E para mim, o final desse texto é um alento, e acharei descanso para as vossas almas. Queridos, eu tenho 42 anos, bem vividos, uma esposa linda, 2 filhas maravilhosas e há 3 dias um cachorro. Conquistei algumas coisas. A gente faz projetos, temos vários sonhos, mas nesses 42 anos, quantas coisas eu já conquistei, mas quando eu terminei de conquistar, eu estava tão cansado que eu não conseguia nem festejar, celebrar. Terminava aquele projeto assim, cansado, e não conseguia festejar. Todo mundo em volta feliz e alegre, e eu cansado, porque foi muito na força do braço. Quando eu olho esse texto e o Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, finalzinho do 29, que diz: e acharei descanso para vossas almas. Quando Deus está no meio do processo, junto contigo, você anda e conquista com alento no coração. O descanso verdadeiro é confiar em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Faça uma autoanálise aí. Quando você fez tudo que você quis fazer de acordo com a sua própria vontade, resultado, aí você sabe. Confiar em Deus é a melhor maneira de conquistar de forma tranquila e serene. O Salmo 46 começa com um mundo em crise, mas termina com uma certeza de vitória. No início, vemos montes que se abalam, mar que rugem. No meio, vemos uma cidade sustentada pela presença de Deus. E no final, ouvimos a voz do próprio Senhor: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Queridos, esse é o caminho da fé. Sair do medo, entrar na presença e descansar na soberania de Deus. Entrar de fato na esperança que o Senhor está colocando. Eu tenho que trocar então aquela minha expectativa
que pode andar para uma frustração, para a esperança da fé. Eu preciso andar de acordo com a fé naquele que de fato pode sim fazer alguma coisa. Eu não posso andar de acordo com a expectativa da minha mente. E olha, graças a Deus que você consegue maquinar, organizar. A palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor Jesus. Vem do Senhor. A resposta é dele. Então, quando ele se propõe, ele se coloca, eu preciso lançar a minha fé naquele que pode fazer, não no meu braço, não naquilo que eu quero fazer, porque senão vem a frustração. Ou melhor, vem a expectativa, e junto com a expectativa vem as frustrações. Então, esse é o caminho de fé: sair do medo, entrar na presença e descansar na soberania. Hoje, Deus está nos chamando para aquietar o coração. Ai, meu Deus, como é difícil aquietar o coração. Como fazer para minha mente parar e agora confiar em Deus? Mas não tem outro caminho. Eu preciso fazer o meu coração entender que o melhor caminho é confiar em Deus. Não tem outro caminho. Para nós que já estamos em Cristo, que já confiamos e entregamos a nossa vida em Cristo, esse é o único caminho, querido. Um dia você aceitou a Jesus. Então, nesse momento, você falou para Ele: olha só, minha vida não é mais minha. Então, eu preciso confiar de fato que a minha vida ela é agora de Deus, é do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo agora e de repente ainda não tomou uma decisão por Cristo e ainda está dando murro em ponto de faca, errando a colar ou desviado dos caminhos do Senhor, conhece o caminho do Senhor e está dando tudo de errado, eu não estou falando para você um evangelho, e por favor entenda com muita responsabilidade isso. Eu não estou falando para você que é um evangelho de vitória, que o fato de você andar com Cristo vai ser a partir de agora um caminho de sublime vitórias. Não, ao contrário, queridos, muito ao contrário. A gente está falando de um texto aqui que é abalos sísmicos. Nós estamos falando de um texto aqui onde Jerusalém estava sitiada pelo povo assírio. Então problema vai ter, situações adversas vai ter, mar tempestuoso vai ter. Só que Deus está no meio junto contigo. Eu preciso lembrar que no final do Evangelho de Mateus, do capítulo 28, onde os discípulos encontram com Jesus, no versículo 16 ainda está ali dizendo que são 11 só. No versículo 17, uns adoraram e outros duvidaram. A igreja de Jesus ali está em crise. Jesus não se importa com aquele momento de crise. E ele diz, no versículo 19: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, batizai, ensinando, faça, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você pode estar hoje no meio do caos, mas Deus é o seu refúgio. Você pode estar hoje sem paz. A presença de Deus pode encher a sua vida como um rio sereno. Você que luta com as próprias forças, solte e confie e saiba que Ele é Deus. Deixa eu falar para você, querido. É como o Salmo termina. Eu também quero terminar esse momento declarando: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confie, confie e confie no Senhor. Se de repente ainda nesse momento o teu coração aí está em caos, confie no Senhor. Se de repente o teu coração está sem paz, confie na presença do Senhor. E se de repente ainda a tua fé está pautada no seu bolso, na sua força, na sua altivez, solte, confia e saiba que Ele é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.